Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Denis o Católico. E esse meu vídeo aqui vai ser uma resposta ao pastor Eliseu, acho que é Eliseu o nome dele, um pastor jovem que ganhou evidências aí nas redes sociais, mas que por invocação, né, ele foi invocado, ele foi convocado, chamado por um jovem protestante, o chamado apologeta Banzoli, que pediu que todos os protestantes deixassem de lado as suas diferenças doutrinárias, que eles chamam de periféricas, que na verdade de periféricas não tem nada, inclusive se nega a divindade de Cristo, como por exemplo o último vídeo que está abaixo desse aqui. Existe um debate onde pastores protestantes vão dizer que Jesus Cristo foi criado e que não existiu eternamente consubstancial com o Pai. Ou seja, existem inúmeras outras doutrinas desta forma que vão mostrar que essas divergências protestantes não são tão periféricas, mas que muitas delas denotam, vamos dizer, que é heresia e quem sabe até apostasia. E por isso são doutrinas de demônios, como São Paulo vai dizer, e que pode levar as pessoas à condenação eterna. Mas ele, ao ouvir o chamado, a invocação de Banzoli para combater a Igreja Católica, como fizeram desde Lutero e Zwinglio, Calvino e Companhia Limitada, e também até os gnósticos, lá no início da Igreja, tentaram, mas não conseguiram até hoje, porque existe uma promessa sobre a Igreja Católica. As portas do inferno, ou seja, as heresias, tentarão contra a Igreja, mas não prevalecerão. Por quê? Mateus 28, 19, Jesus diz: ide por todo mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos ensinei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, as heresias da religião da nova era, o protestantismo, que engloba, sintetiza dentro de si mesmo todas as heresias e todas as religiões disfarçadas de cristianismo. Basta nós vermos a invocação aos demônios que eles fazem nessas igrejas, vamos dizer que os oráculos que eles fazem, e ainda dizem que é em nome do Senhor, quando vão dizer, falando ali nas suas profecias, entre aspas, dizendo que é Deus que fala pessoalmente, incorporado por meio de uma pessoa, quando na verdade nós sabemos que a palavra profecia, ela está mais determinada, ou está mais, vamos dizer assim, bem colocada quando se trata de ensinar aquilo que Jesus ensinou, e não adivinhar o futuro, apesar que Deus pode fazê-lo se Ele assim o quiser. Mas vamos lá, vamos usar um vídeo de 20 e poucos minutos. Eu acredito que não farei até o final, mas vou tentar fazer até onde for necessário. Porque esses vídeos, em resposta a protestantes, na verdade eles se tornam extremamente longos. Por quê? Porque eles vão trazendo milhares de coisas em um só vídeo para tentar trazer a ideia de que são eruditos, de que são pessoas que têm uma oratória favorável e que por meio da multiplicação das palavras irão convencer as pessoas e até quem sabe Deus quando eles estão orando e multiplicando e repetindo as palavras como eles costumam fazer. Mas vamos lá, vamos ao vídeo, vamos à resposta a esse pastor. O catolicismo precisa se despertar para isso. João escreveu no capítulo 5 para fugirmos dos ídolos. Mas o que é isso? À luz da Bíblia,
Qualquer pessoa ou objeto ao qual é dado louvor ou é invocado como Deus, ou lhe são atribuídas características divinas, com ou sem o consentimento e aceitação. Qualquer coisa, pessoa que tome ou diminua a honra devida ao único e verdadeiro Deus. Acrescento aqui, qualquer desejo ardente que faça sombra à luz do nosso amor por Deus envolve algum tipo de idolatria. Atenção desordenada a certos elementos da criação que cabe somente a Deus. E os apóstolos foram sim criação divina em essência humana, mas o estabelecimento de suas imagens para adoração e invocação, ou como representantes de Deus, são frutos da imaginação católica e pagã humana. Vamos lá. Então veja, ele falou que à luz das Escrituras, isso é idolatria, né? Só que à luz das Escrituras não vai se falar de somente honra ou veneração ou colocar um amor a uma determinada coisa ou pessoa, porque isso seria simplesmente você fazer uma leitura rasa do que é a verdadeira idolatria. Claro que alguns elementos que ele coloca aí existe e denota uma certa idolatria. E o Catecismo da Igreja Católica vai nos falar a respeito disso no parágrafo 21, 12, 21, 13. E um pouco mais à frente, por uma ocasião oportuna, eu irei ler o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Mas o que de fato é idolatria? Vamos lá, né? No livro do Êxodo, no capítulo 32, é dito o que de fato é idolatria, certo? Vamos lá, Êxodo, capítulo 32, versículo 1 e seguintes, é dito o seguinte: vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse: veja, aqui está a verdadeira idolatria, uma idolatria consciente, né? Consciente. Veja, e o que é a verdadeira idolatria? Diz o povo a Arão: vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhes: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os trouxeram a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram, né? Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Então exclamaram: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Ou seja, aquela imagem foi confeccionada como um Deus. Inclusive, foi dada àquela imagem uma ação que foi exclusiva de Deus, porque nós sabemos que foi Deus que tirou o povo do Egito pelo poder de sua mão, seu braço forte, ou seja, através dos seus milagres e prodígios, e eles disseram que aquele bezerro era o Deus de Israel, o Deus que havia tirado o povo do Egito, quando na verdade não foi. E aí continua dizendo, né? Versículo 5, Arão, vendo isso, construiu um altar. Para o quê? Para adorar. Veja, um altar diante dele e exclamou: amanhã haverá uma festa em honra do nosso Senhor. Veja, no dia seguinte, pela manhã, ofereceram
holocaustos e sacrifícios pacíficos. Ou seja, o ídolo recebe sacrifício. Por que é que nas doutrinas, nos cultos afrodescendentes, por exemplo, existe sempre o sacrifício de animais, né, em grande parte deles. Por quê? Porque aqueles orixás, eles são conhecidos como divindades. Ou seja, se é divino ou divindade, seria um Deus. E como só há um único Deus, aquelas divindades são divindades falsas. São deuses que não é o verdadeiro Deus, ou seja, é um ídolo. Então, o povo assentou-se para comer e beber daquilo que foi sacrificado aos ídolos, e depois levantaram-se para se desviar, para se divertir. E o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tirastes do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixai, pois, que se acenda a minha cólera contra eles, e os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Ou seja, a idolatria, ela está direcionada, está ligada, associada a um sacrifício. Por quê? Quando se oferece um sacrifício com derramamento de sangue a um ídolo, ou seja, que não é um Deus, que não é o Deus verdadeiro, é um ídolo. Então, logo, isto é idolatria. Esta é a verdadeira idolatria que a Bíblia nos apresenta, coisa que o pastor não colocou nenhum versículo, apenas falou coisas da sua cabeça, associando idolatria às imagens católicas, quando nós sabemos que o próprio Deus, lá em Êxodo, a partir do capítulo 25, mandou construir imagens de anjos, de querubins, e inclusive infundiu o seu espírito nos artesãos, naqueles que poderiam confeccionar essas imagens para que fizessem de uma maneira ainda mais perfeita. Diferente disto aqui que foi feito em Êxodo 32, que o povo construiu para si um Deus, proclamaram um Deus. Nós católicos não proclamamos que nenhum dos santos é nosso Deus. Em 1 Coríntios 10, 7 vai dizer que comer e beber acompanhado de divertimento é idolatria. Não porém quando isso, não porém quando isso é feito cultuando, ou melhor, não é, mas quando isso é feito cultuando com sacrifício e uma confissão de fé clara e objetiva, quando diz esse é o nosso Deus, aí sim existe a idolatria. Vamos ver o que é que ele continua falando. O catolicismo precisa se despertar para isso. João escreveu no capítulo 5 para fugirmos dos ídolos. Mas o que é ídolo? Salmo 115, que está na Bíblia católica, nos diz que os ídolos, as imagens de escultura, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não estende, tem olho, mas não vê. Mas o nosso... Ele sabe fazer um bom jogo de palavras aqui, mas tudo isso se refere a ídolos pagãos. Ou seja, alguém acreditar que aqueles ídolos ali têm algum poder, como se ele fosse mexer, fazer alguma coisa. Não é isso que nós fazemos na igreja. Nós temos representações de pessoas que estão em comunhão com Cristo, que já estão no céu com Ele. A antropologia... Antes de entrarmos na antropologia, por exemplo, o Salmo 115, quem foi que escreveu o Salmo 115? Não existe um autor declarado, e conhecido, Porém, ele é datado do período pós-exílico. Por volta de 538
a 450 a.C. Aí eu pergunto, o que tem a ver a imagem dos católicos que passaram a surgir ali nos primeiros séculos da igreja, depois de Cristo, com imagens de deuses pagãos lá do Antigo Testamento, 500 anos antes de Cristo? É um anacronismo, é você querer associar a coisa de uma época que tem uma mentalidade, um sentido, um objetivo totalmente distinto a outro que é de outra época, que tem um objetivo e um sentido totalmente distinto. Vamos para o Salmo 115. Vamos lá para o Salmo 115. Na Bíblia, Ave Maria é o 113 a partir do versículo 9. Mas no texto hebraico é o 115 a partir do versículo 1. 115, verso 1 vai dizer o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória, por amor de vossa misericórdia e fidelidade. O próprio autor está dizendo que a glória de Deus, a glória que deve ser dada a Deus, que o povo de Israel deu ao bezerro de ouro, né? Deve ser dada exclusivamente a Deus e não a nenhum outro humano. Logo, o pastor quer dizer que a glória, a veneração, o respeito, a honra que nós damos aos santos é a mesma glória que o autor do Salmo 115 está dizendo, coisa que não é verdade. E aí ele continua. Por que o salmista vai dizer não a nós, mas a ti a glória? Versículo 2. Porque diriam as nações pagãs, aqueles que fazem parte da religião da nova era, o protestantismo, eles dizem: onde está o teu Deus? Onde está o Deus deles, dos católicos? Onde está o Deus dos católicos? Esses homens vão dizer que os nossos deuses são, né, no sentido de dizer que são os santos, quando na verdade o nosso Deus, no singular, é o Deus que está nos céus. E por isso o salmista diz: porque diriam as nações pagãs, onde está o Deus deles? Nosso Deus, pastor, está nos céus. Ele fez tudo o que lhe apraz. É o nosso Deus. Quanto aos ídolos de vocês, mesmo sem ter imagens, mesmo sem terem escultura, apesar que tem dos pastores de vocês já feitas por aí, os deuses de vocês, né? Quanto aos deuses, aos seus ídolos, são de ouro e prata. Aí nós podemos tirar as imagens, já que vocês dizem não ter, apesar que tem dos seus pastores, e tem se multiplicado esse costume de fazer bustos, pastores e imagens dos pastores, e até museu em honra dos pastores, né? Coisa que não é o fim do mundo, pode ser feito, né? Contanto que se tenha um entendimento, como nós temos, do que é uma imagem, e não um entendimento errôneo que vocês têm em associar toda a imagem a um ídolo, porque senão o pastor que você respeita, honra, venera da sua igreja seria um Deus. Veja, vamos substituir a imagem do pastor pelo relógio caro, pelo carro caro, né? Pela Mercedes cara, o paletó caro, a fortuna caríssima que se recebe dos dízimos. Quanto aos seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras das mãos humanas. Todos os seus patrimônios são obras de mãos humanas. E eu digo a você, um dia, homem tolo, tudo isso lhe será tirado. E aqueles que não trabalharam, como disse Jesus, aquele homem que disse que iria construir celeiros maior, aqueles que não trabalharam desfrutarão no seu lugar. Tem boca, mas não fala, olhos e não podem ver, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar, tem mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar.
Sua garganta não emite som algum. Semelhantes a eles são os que os fabricam. E quantos neles põem a sua confiança. Ou seja, essas imagens aqui nada tem a ver com as imagens dos católicos. As imagens dos católicos não são deuses, não são ídolos. Aqui o autor sagrado está deixando muito claro que essas imagens são ídolos, são deuses falsos. Agora, nós podemos perguntar, né? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8. A mesma coisa que fizeram com o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto fazem também os protestantes contra nós. 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos. Possuímos toda a ciência. Nós, católicos, possuímos a ciência. Nós sabemos o que é um ídolo e o que é uma imagem. Nós sabemos o que é um Deus falso e o que é o Deus verdadeiro. Nós temos a ciência, somos esclarecidos. Claro que podemos dizer que nem todos, tem pessoas que eu conheço que são católicos de IBGE, que se dizem católicos, que não fazem parte da Igreja Católica, que não congregam, que não aprendem, que não estudam sobre a fé católica, aí sim atribuem à imagem dos santos aquilo que elas não são e nem representam. Fecha aspas, né? Porém, a ciência incha, né, pastor? O senhor se acha muito sábio, muito entendido. A ciência incha. A caridade constrói, o amor constrói, né? Se alguém pensa que sabe alguma coisa, pastor Eliseu, ainda não conhece nada como convém conhecer. Esse irmão aí disse que a igreja tem 2000 anos de erro, de engano, de incapacidade intelectual e cognitiva de saber o que é o Deus verdadeiro e o que é um ídolo, e por isso confunde uma coisa com a outra, quando na verdade Paulo está nos dizendo que este homem aí, aqui do vídeo, que acha que sabe muito, ainda não conhece nada como convém conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Nós católicos amamos a Deus e por isso somos conhecidos por Ele. Assim, pois, quanto a comer das carnes imoladas aos ídolos, nós católicos, diz São Paulo aqui, sabemos que não existe realmente ídolos no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pretende-se, né, esse Senhor aqui, pretende, é verdade, que existam outros deuses, quer nos céus, quer na terra. Quando ele fala dos santos católicos no céu, ele pretende que esses santos sejam ídolos, sejam Deus. Veja, vou repetir o versículo 4. Assim, pois, quanto a comer as carnes imoladas aos ídolos, nós católicos sabemos que não existem realmente ídolos no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pretende-se, né? É verdade que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra, e há um bom número desses deuses e senhores, está entre parênteses. Mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas, e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também existimos. Todavia, nem todos têm esse conhecimento. O pastor aí, alguns habituados ao modo antigo de considerar o ídolo, comem a carne como sacrificada ao ídolo, e sua consciência
né? Sua consciência, por ser débil, se mancha. Por isso, veja, eles não comem as coisas achando que o ídolo seja alguma coisa. Por exemplo, eu já escutei várias vezes nos programas de rádios protestantes que os vizinhos ligam, e uma vez no meu trabalho, uma irmã que tinha lá que era protestante escutava, e um pastor dizia que a pamonha, a canjica, o munguzá, o bolo de milho, tudo isso os protestantes poderiam comer outro mês do ano, não no mês de São João, porque as comidas juninas são comidas oferecidas ao ídolo, o ídolo. E aí eles vão associar esse ídolo à pessoa de João Batista. Ou seja, repetindo, todavia nem todos têm esse conhecimento. Alguns habituados ao modo antigo de considerar o ídolo comem, ou como os protestantes, não comem a carne sacrificada aos ídolos, ou não come nenhuma comida junina porque diz que está oferecida aos ídolos. E sua consciência, por ser débil, se mancha. Porque se eles comerem algo, assim eles vão dizer que é contaminação. E por serem débeis, eles se contaminam. Não é, entretanto, a comida que nos torna agradáveis a Deus. Contudo, não ganhamos nada, e não comendo, nada perdemos. Atenção, porém, que essa vossa liberdade, a liberdade dos católicos, não venha a ser ocasião de queda aos fracos. Então, se um protestante vê você, mesmo que seja comendo alguma coisa que foi sacrificada a um ídolo, e a sua consciência sabe que o ídolo não é nada, que não existe o ídolo e que você pode comer qualquer coisa, porque se você comer nada você lucra com aquilo, se você não comer nada você perde com aquilo, referente ao culto sacrificial ao ídolo. Se você vê que o seu irmãozinho lá, separado, protestante, é débil, tem a consciência ainda manchada, não coma, não por causa de você, mas por causa dele. Aí ele vai dizer, se alguém te vir a ti que és instruído, sentado à mesa no templo dos ídolos, não se sentirá por fraqueza de consciência também autorizado a comer do sacrifício aos ídolos. Assim, por tua ciência, vai se perder quem é fraco, como o pastor, um irmão pelo qual Cristo morreu. Assim, pecando vós contra os irmãos e ferindo sua débil consciência, pecais contra Cristo. Ou seja, nós que temos a consciência de que não existe nenhum ídolo, nenhum Deus fora o Deus verdadeiro, podemos comer do que nós quisermos. Portanto, nós podemos evitar isso porque esse pastor entende que existem ídolos e que existem outros deuses fora de Deus, e ele, com a sua consciência débil, vai se perder, vai começar a achar que pode fazer o mesmo. Pelo que, se a comida serve de ocasião de queda ao meu irmão, não a mim, porque se eu comer ou não comer, nada perderei ou ganharei, jamais comerei carne a fim de que eu não me torne ocasião de queda para o meu irmão, que é débil e fraco na sua consciência. É isso que ele está dizendo. Porém, agora ele vai trazer um argumento mundano, um argumento baseado em ciências humanas, a antropologia. E veja o que é que ele diz aí. E mostra que as religiões dos povos geralmente começam na idolatria e vão progredindo para uma forma de fé mais pura, que finalmente rejeita os tipos primitivos que requerem a presença de algum ídolo, ou seja, quando a fé de um povo vai se tornando mais intelectual e espiritual, menor vai se tornando a necessidade de representações divinas materiais diante de seus olhos. Nesse ponto, percebe-se que o catolicismo é imaturo, basilar.
pois apesar de se orgulharem de serem milenares, eles se comportam, à luz do estudo da antropologia, como aqueles que não conseguiram entender que a verdade da verdadeira adoração é em espírito e em verdade, e que o único Deus que deve ser adorado e invocado, venerado, é o Deus invisível, imortal e real. Por outro lado, a idolatria, o culto, a veneração, a prostração, oração, dependência, sei lá, dos ídolos e das imagens de escultura é o resultado da degeneração de uma fé antes pura, antes superior, uma fé que se tornou suja. No livro do Êxodo, Israel chama um touro, um boi, ou um bezerro, dependendo de sua versão, de Jeová. E os profetas maiores e menores sempre exortaram Israel contra a idolatria, ídolos feitos por eles mesmos, imitando os pagãos ao seu redor. O cristianismo pratica a idolatria através do catolicismo romano. E a idolatria deles não é em nenhum momento menor do que algum tipo de imagem venerada no hinduísmo ou no budismo. Na realidade, a idolatria deles é pior, pois no hinduísmo ou no budismo pode-se dizer que falta conhecimento de Deus, mas no catolicismo sabemos que eles possuem conhecimento de Deus e eles então se enquadram perfeitamente em Romanos capítulo 1, quando Paulo diz, a partir do versículo 19, o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou os seus atributos invisíveis. Seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se escureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível. Há muita semelhança entre o pecado da Igreja Católica em suas idolatrias com o paganismo primariamente condenado por Paulo em Romanos. Aí ele trouxe bastante coisa, né? Por isso que eu digo, fazer um vídeo em resposta a protestante é como que você estivesse com um canhão, você dá um tiro só e destrói tudo. Porém, aquela pessoa lá vem com a metralhadora e você tem que dar esse único tiro para destruir. Porque, na verdade, essa metralhadora é um sofisma, um embuste, uma maneira de se passar como sábio, quando na verdade a pessoa é simplesmente um sofista. Não conhece verdadeiramente como deveria conhecer. Como disse São Paulo aos Coríntios, nós conhecemos que há um só Deus, mas existem pessoas que entendem que existem outros deuses, ídolos que na verdade nada são. Ele falou que através, na visão da antropologia, é dito que os católicos são idólatras. Por quê? Porque segundo a antropologia, o culto a Deus ele vem de uma, vamos dizer assim, uma visão primária, uma visão dúbia daquilo que é Deus, e as pessoas acabam, vamos dizer que ascendendo até chegar ao conhecimento perfeito de quem é Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que isso é uma característica humana para dizer que o homem, ele anseia por Deus, ele busca Deus, ele deseja Deus. Porém, isso para pessoas que nunca conheceram Deus antes da revelação. Veja, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 27. O desejo de Deus, O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus
e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si mesmo. Ou melhor, Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Aqui é dito o seguinte: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nessa vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhes o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. E aí, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que, enquanto a revelação não aconteceu plenamente em Jesus Cristo, e enquanto ela não aconteceu também muito claramente, como aconteceu com os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e os demais, esta procura de Deus foi sempre às palpadelas. E aí as pessoas procuravam Deus e manifestavam esse desejo de Deus com rituais e orações que não eram perfeitas. Veja, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 28. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, mediações e etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar estas formas de expressão, são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. Veja agora o que diz o apóstolo, acho que é Pedro, o apóstolo Paulo, em Atos 17, 26 a 28. De um só homem, ele, Deus, fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo de tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus, e talvez as palpadelas o encontrassem. A ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, segundo a antropologia, ele vai dizer que o homem começa a partir dos ídolos até chegar ao conhecimento perfeito de Deus. Mas na verdade não é isto. Segundo a teologia católica, o homem veio de Deus e por ter sido criado por Deus, ele deseja Deus. Porém, pela consequência do pecado original de Adão e Eva, que fez com que os dons preternaturais que o homem possuía o perdessem. Ou seja, conhecimento perfeito de Deus, fé perfeita e harmonia perfeita entre Deus e todas as criações. E a partir de perderem estes dons, que a igreja chama de dons preternaturais, o homem acabou desviando, perdendo o foco de quem realmente era Deus, e a partir desse paganismo, desse distanciamento de Deus que o homem adquiriu por causa da, vamos dizer, contaminação do pecado original, por causa das fragilidades e da perca dos dons preternaturais, o homem começa a cultuar outras coisas, tentando através delas encontrar Deus, e por isso não consegue. Porém, quando vem a revelação a partir dos patriarcas, Abraão, que deixou os ídolos do pai, que deixou aquela espécie de religião chamada de religião natural, para vir a cultuar Deus a partir da chamada religião revelada, aí começou uma nova história da humanidade, onde a humanidade começou a compreender que Deus, o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra, não é comparável aos ídolos que eles cultuavam outrora.
E a partir daí, a partir de Abraão, Deus cria o seu povo. Só que 430 anos do seu povo perdido lá no Egito, né? Vamos dizer, escravizados no Egito, o povo começou a perder Deus de vista e a se acostumar com os deuses do Egito. Mas a revelação acontece novamente com Moisés. Então, a antropologia que o pastor usou aí como argumento para dizer e diminuir o conhecimento e a fé católica, essa antropologia diz que a fé deu lugar à razão somente. Ela diz que a religião que a religião deve sumir, ou melhor, ela é privatizada. Ela deve deixar de ditar normas públicas e passar a ser uma escolha individual e vivida de uma maneira privada dentro dos templos, sem interferir na vida humana. Isso é o que diz a antropologia, né? Isso é o que diz a respeito do conhecimento da antropologia, a respeito do conhecimento sobre religião. Porém, o pastor falou de ídolos que os católicos adoram, quando na verdade não existe o ídolo, não existe um Deus falso, mas existe no coração dessas pessoas aquilo que nosso Senhor e o apóstolo São Paulo chamaram de a verdadeira idolatria. Por exemplo, se você pegar a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Colossenses, capítulo 3, versículo 5, veja o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. Colossenses 3, versículo 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria, a cobiça. E a partir da cobiça se decreta que o dízimo integral de 10% da antiga aliança é também para a nova aliança, quando não o é. Carta de São Paulo aos Efésios. Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 5, veja o que São Paulo vai dizer, o que é a verdadeira idolatria. São Paulo diz, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, porque sabei-o bem, pastor, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Vou repetir para os pastores que atribuem um valor excessivo, exagerado, como São Paulo diz a Timóteo. São Paulo dizendo a Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. A raiz de todo mal que há no mundo é o amor exagerado ao dinheiro. Veja o amor que se dá exagerado ao dinheiro. O último vídeo que eu gravei aqui falava exatamente, né? O penúltimo, fala exatamente de um pastor que declarou que todos os pastores sentem, mas não têm coragem de declarar. Nós amamos o dízimo e as ofertas. Por quê? Porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo. Jesus disse em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar a um e odiar o outro, vai desprezar a um e entregar a sua honra ao outro. Por isso Jesus diz, vós não podeis servir a Deus e ao dízimo, ou servir a Deus e ao dinheiro, servir a Deus e a mamon, porque vocês vão amar a um e desprezar o outro. Em São Lucas capítulo 16, versículo 13, é dito a mesma coisa. Por isso, não deixem que a igreja de vocês adorem o dinheiro.
Mateus 19, 21 a 26, é dito que o jovem rico saiu da presença de Jesus e não quis acompanhá-lo porque era possuidor de muitos bens. E é exatamente por isso que esses pastores não deixam as seitas, pois aderiram a um ídolo, a riqueza, e não consegue se desfazer dela e seguir ao verdadeiro Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, vamos ver o que é que ele diz. Capítulo de número 1. Se o povo de Israel era condenado pelos profetas maiores e menores, por estarem imitando as nações pagãs, construindo ídolos entre eles, ou seja, se prostrando perante aqueles ídolos para cultuar Deus, nós não condenaríamos então a imitação católica, a construção de ídolos para invocação? Os católicos se tornam semelhantes aos pagãos, assim como Israel imitava os pagãos ao redor com sua falsa adoração. Veja aí o jogo, né, retórico, a falácia. Ele está dizendo que Israel, porque desceu ao Egito, se acostumou com a idolatria egípcia, e quando saiu do Egito, impregnados por amor a esses ídolos, a deus falsos, começaram a ver as nações ao seu redor que adoravam também seus deuses falsos e começaram a invejar esses deuses. É por isso que lá em Êxodo 32 eles pedem, faz para nós um ídolo ou um Deus que vá à nossa frente, que marche à nossa frente. E aí ele associa estas imagens dos ídolos falsos às imagens dos católicos, às imagens dos santos católicos. Porém, ele não faz essa mesma comparação com a imagem do pastor presidente da igreja dele, a Assembleia de Deus aqui, né, de Pernambuco, que foi, né, e também outras que foram feitas para a veneração, a honra, o respeito e a admiração. Mas ele vai dizer que não, somente as igrejas católicas fazem imagens de ídolos e eles não, quando na verdade é uma mentira, uma falácia. Aquilo que você imita te torna semelhante ao imitado. Logo, o juízo de Deus sobre os pagãos podem ser decretados sobre os católicos que imitam os pagãos ao construírem imagens para a própria invocação ou adoração ou exercício de seus cultos. Terafim, palavra usada no Antigo Testamento. Deixa ele falar e depois eu vou falar um pouco sobre essa questão dos terafins, ok? Vamos lá. Para indicar os deuses do lar ou os deuses domésticos, figurinhas, estatuetas pequenas, imagens que poderiam facilmente serem carregadas. Gênesis 31, 1 Samuel 19, Ezequiel 21. Tais imagens são equivalentes às imagens e gravuras de santos em muitos lares católicos hoje em dia, pois eram e são usados como capazes de proteger, fazer, prosperar, escutar orações. Isso é paganismo. Isso é catolicismo. O que ele diz aí tem um certo sentido, mas é mentiroso, porque ele manipula as palavras, os significados e o que de fato é dito. Veja, os terafins que ele usa aí, que ele fala de Gênesis 31, seria Gênesis 31, 19 e também Gênesis 31, 34. Por exemplo, Jacó promete a morte à sua mulher, porque ela pegou um terafim, um ídolo do seu pai Labão. E esse ídolo de Labão, que a mulher de Jacó pega, né, Raquel, ela o leva não porque se assemelha às imagens que nós temos. Temos aqui imagens católicas. Aqui tem um ícone de São Francisco de Assis. Essas imagens católicas que nós temos em casa não têm o mesmo significado que os
chamados terafim. Por quê? Para aqueles que possuíam o terafim, por exemplo, Raquel, a mulher de Davi, ou melhor, da mulher de Jacó, roubou o terafim porque dava o terafim, quem possuísse o terafim, dava a ele, a quem o possuísse, esse ídolo, a quem possuísse esse ídolo, o direito à herança do pai e também proteção doméstica. Não é isso que a igreja ensina a respeito dos santos católicos, das imagens católicas, porque isto é superstição. Parágrafo 2111 do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2111, diz o seguinte: superstição. A superstição é o desvio do sentido religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos importância de alguma maneira mágica a certas práticas em si mesmas legítimas ou necessárias. Por exemplo, atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações. Por exemplo, os pastores, eles chamam as pessoas para que eles imponham as mãos e orem por elas. Se esses pastores atribuírem exclusivamente eficácia, exclusivamente a esta prática, materialidade, a estas orações, eles estão sendo idólatras, porque estão atribuindo a uma oração aquilo que Deus o faz a partir daquela petição. Ou dos sinais sacramentais. Por exemplo, a Igreja Católica vai dizer que os sacramentais, eu estou com um copo de água aqui, se esta água tivesse sido abençoada, né? Como por exemplo, acho que é o profeta Ezequiel que vai dizer que borrifaria sobre o povo de Israel uma água que iria purificar os seus corações, para que eles pudessem serem exclusivos de Deus e observarem exclusivamente a lei de Deus. Se estas pessoas começassem a achar que aquela água que foi borrifada sobre eles tivesse um poder mágico, eles estariam cometendo uma superstição, ou seja, atribuindo um poder a aquele sacramental, coisa que a Igreja Católica diz que não pode ser feito. Por exemplo, a imagem da serpente de bronze que Moisés levantou no deserto por ordem de Deus representava o próprio Cristo. As pessoas eram curadas da peçonha, do veneno das serpentes que mordia as pessoas. O livro da sabedoria, que não existe na Bíblia protestante, vai dizer que Deus se irritou com o seu povo porque começou a atribuir a cura daquele veneno, daquela peçonha, a salvação, não ao Deus que mandou fazer aquela imagem, mas à imagem que tinha sido feita. Por isso, o segundo livro dos reis vai dizer que o rei Ezequias destruiu aquela imagem, quando na verdade ali passou-se a ter uma superstição. E a superstição realmente é pecado e a igreja sempre ensinou. Isto não é novidade para nós, pastor, mas o Senhor, com a sua falácia, com o seu embuste, com o seu sofisma, você tenta imputar sobre nós algo que a igreja já nos ensina. Está aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Aqui está, né? Superstição. Né? E ele continua, o catecismo continua. Sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem. Ou seja, se eu vou aspergir com uma água abençoada, uma água benta, a minha casa, ou mesmo que seja um carro, um veículo, o que quer que seja, pedindo a Deus proteção para a casa, para o condutor daquele veículo, se eu faço isso sem uma disposição do coração
de crer que Deus é quem vai fazer aquilo, ou de realmente reparar a minha vida e viver dignamente, aí eu estarei atribuindo um poder mágico àquela água. E isso, a igreja vai dizer aqui, é cair na superstição, ou seja, é cair na idolatria, porque a idolatria é um pecado contra o primeiro mandamento, né? E aí, esse terafim que a mulher de Jacó, Raquel, roubou do pai, ela atribuía a ele poder mágico e também ela tinha ali um conhecimento de quem quem possuísse aquele ídolo era, vamos dizer, herdeiro de toda a herança paterna. Foi por isso que Gideão quebrou os ídolos do pai, porque Deus exigiu dele uma purificação. Por quê? Porque aqueles ídolos de fato eram ídolos e nada tinha a ver com as imagens católicas. Vamos lá, vamos ver o que é que ele diz ainda. Israel não estava tentando criar um novo Deus, mas na verdade representar esse verdadeiro Deus através da imagem por eles criadas. Mentira, porque Israel, quando Israel começou a construir, confeccionar imagens de ídolos, de fato eles estavam criando para si um Deus particular, um Deus privado, um Deus que estivesse, vamos dizer, limitado ao poder daquele que o faz ou daquele que o possui. Exatamente por isso foram condenáveis por Deus, coisa que nós não fazemos. Isso é mentira. Estavam adorando a um Deus verdadeiro através de imagens construídas por eles mesmos, sem a autorização do próprio Deus, sem a autorização dos seres que eles criavam ou imitavam, pois esses seres são falsos, são frutos da imaginação humana. É comprovado na história da igreja que a idolatria, a divinização, o culto, a invocação, a veneração a ídolos, a imagens, teve um início. Apenas Deus é eterno. Se teve um... Você veja o jogo retórico. Ele fala do ídolo, que é uma coisa, e da imagem, que é outra coisa. Mas ele coloca no mesmo barco. Por quê? Porque o ídolo, ou seja, o Deus falso, era representado por imagens destes ídolos. E aí ele associa, vamos dizer que é como se ele generalizasse toda e qualquer imagem como sendo a imagem de um ídolo, coisa que não é. A pergunta é, os serafins, né? Os serafins que foram, os querubins que foram feitos para o propiciatório da arca, eram ídolos? Não. A serpente de bronze eram ídolos? Não. Mas passaram a ser ídolos por quê? Porque as pessoas atribuíam a estes ídolos, ou seja, a estas imagens, aquilo que os pagãos atribuíam aos seus ídolos. Poder mágico, coisa que nós não fazemos, né? Início, essa pecaminosidade de falso culto no meio da Igreja Católica, que é uma tentativa de chegar-se a Deus, eu acredito no fundo do meu coração que um dia terá fim. E o meu vídeo não é para... Não terá fim, né? Porque nada tem a ver com os ídolos e os cultos idólatras que o Senhor está tentando associar às imagens católicas. Não faça isso. Quem mente é filho do diabo. João 8,44. Vocês falam da mentira, porque é próprio de vocês e do vosso pai, o diabo, que é mentiroso desde o princípio e só fala daquilo que lhe é próprio. Simplesmente confrontá-los ou me mostrar superior, mas eu não desejo de que a mente de vocês sejam abertas e vocês entendam o verdadeiro sentido da adoração. Isso que está na Bíblia católica nos diz que os ídolos, as imagens
imagens de escultura, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não... E aqui ele repete o Salmo 115, que eu já expliquei, e que nada a ver tem com a imagem católica.